Opa, saúde! Estamos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Estamos falando sobre a saúde da boca, a porta de entrada do corpo humano. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente está falando da saúde como um todo, né? Se existe um problema nessa região, existem problemas que estão relacionados com todo o nosso organismo. Para continuar essa nossa conversa, que está muito boa, a gente tem agora no estúdio a dentista estomatologista. Você achou interessante o termo? Eu também sempre me atrapalho quando falo estomatologista. Doutora Fernanda Fonseca, seja muito bem-vinda, doutora. Eu que agradeço, Fernanda. Obrigada. A gente que agradece a sua presença. Vamos explicar o que um dentista estomatologista faz, qual a importância dele para a nossa saúde bucal. Sim, é uma satisfação, inclusive, falar, porque é uma área da odontologia que não é tão comum. A estomatologia é uma área que estuda as outras doenças, além da doença cárie, da doença periodontal, que podem se manifestar em boca ou que são próprias da cavidade bucal e que podem se manifestar em outras regiões do organismo. Então, a gente trata de cistos, de tumores, de manifestação, como a doutora Diélia havia falado, de doenças sexualmente transmissíveis em cavidade oral e muito com um foco assim, mais importante na questão do câncer de boca, na oncologia. E esse tratamento, ele segue acompanhado de outra equipe, de uma equipe multidisciplinar, de outras especialidades? Sim, é super importante, inclusive foi a estomatologia não é uma área nova, é uma área antiga, mas que tinha ficado assim um pouco de lado, né? A odontologia cresceu muito nas outras áreas, na área estética, de ortodontia, a própria prevenção de cárie, doença periodontal, que são lesões que são muito mais prevalentes. Mas a estomatologia ela tem um papel muito importante e talvez tenha resgatado um pouco a odontologia, trazendo a gente que trabalhava sozinho num consultório para integrar essas equipes multidisciplinares. Então, trabalhamos com médicos, com fonoaudiólogas, fisioterapeutas, enfermeiras, porque são situações que realmente precisam. E não tem uma pessoa que é mais importante ou menos nessa equipe, somos todos juntos para o bem maior que é do paciente mesmo. Doutora Fernanda, e como é esse diagnóstico? Ele é um diagnóstico precoce? Ele é um diagnóstico que é feito com mais facilidade? Como é que acontece? Não, infelizmente no Brasil o diagnóstico precoce do câncer de boca ainda é uma realidade que a gente vai buscar ainda que aconteça. Seja porque os pacientes não têm mesmo acesso, seja porque negligenciam em algum momento, né, a questão bucal, esse diagnóstico ele é feito muito tardiamente. Então, assim, na grande população a gente já descobre o câncer em estágios muito avançados e que infelizmente vão trazer um dano maior, uma dificuldade maior até no tratamento. O ideal seria o precoce, com as orientações que a própria doutora Diélia já tinha dito, então lesões que não cicatrizam entre 7 a 14 dias, aumento de volume, secreção, dentes que começam a se movimentar, ou sensação de engasgo, ou de alguma coisa presa na garganta, ou de aftas que realmente não cicatrizam. Esse seria o ideal. Ou então, aquela conversa de passar no dentista sempre de 6 em 6 meses, que a gente tem condição de avaliar melhor. A gente tem nas gengivas também sinais importantes que significam um cuidado maior, essa inflamação recorrente, o próprio sangramento. Sim, a gengiva ela é um tecido muito especializado, né? E ela pode eventualmente estar um pouco mais inchada do que o normal, ou apresentar sangramento, ou a gengiva junto com o osso que segura o dente pode estar sofrendo um ataque, né, de micro-organismos e ela pode começar então, junto com o osso, a sofrer uma retração e o paciente inclusive poder perder aquele dente, né, sustentado por ela. E o que a gente tem visto também nos últimos anos é que a questão dos problemas periodontais, que são esses problemas relacionados à gengiva e ao osso que sustenta o dente, eles são causados por muitas bactérias. Na boca a gente tem uma quantidade grande de bactérias e muitos tipos de bactérias diferentes. E elas, num contexto, por exemplo, de um paciente que já tem um problema cardíaco ou diabético, ou um paciente que tem alguma alteração, por exemplo, hormonal, podem causar problemas tanto na região só da gengiva ou dos dentes, ou então problemas sistêmicos. Então, inclusive, existe uma área da odontologia hoje, que é a odontologia do esporte, que esse dentista ele tenta, inclusive, associar, por exemplo, problemas de desenvolvimento ou de performance de um atleta, ele pode conseguir associar um problema periodontal ou um siso inflamado, por exemplo, que naquele momento, aquela inflamação causada por aquele tipo de bactérias pode causar repercussão à distância, por exemplo, e atrapalhar até o desempenho desse atleta.
né? Então, são áreas que estão começando a aparecer, que os estudos estão mostrando que tem essa relação também, então é importante. De um ponto de vista assim, do paciente odontológico, ele já tem mais informações sobre isso, a gente aprendeu hoje aqui no programa, no primeiro bloco, que a afta é uma úlcera, né? Sobre essa questão da afta mais persistente, o paciente já se preocupa com isso de uma forma geral? Já, eu tenho notado que sim. Ultimamente, como eu e a doutora Diele somos patologistas, estomatologistas, talvez a gente tenha um viés de avaliação porque os pacientes já chegam para a gente com essa dúvida. Mas nos consultórios, nos clínicos gerais, os colegas têm perguntado mais para a gente. As pessoas têm um pouco mais de informação e estão se preocupando mais. Então, a gente percebe que sim. Hábitos alimentares podem proporcionar mais problemas e, por outro lado, os hábitos mais saudáveis podem evitar esses problemas? Sim, muito. Por exemplo, pacientes que têm o hábito de se alimentar muito com carboidratos, açúcares, ou que ficam longos períodos em jejum e depois, ao se alimentar, não têm oportunidade de higienizar corretamente a boca, realmente eles têm um índice de cáries, de doença periodontal, muito mais elevado do que aqueles que se alimentam de forma mais saudável. Inclusive havia, assim, até um dito, aqui em Minas tem muito isso de vó da gente cuidar dessas coisas, né? A avó falava assim, se não for escovar o dente, não tiver come uma maçã logo em seguida, porque tem alguns alimentos que não substituem de forma nenhuma a escovação, mas que são mais adstringentes, que são saudáveis, que não têm açúcar, que até pela ação mecânica da alimentação podem ajudar. E a alimentação mais regrada vai ajudar em todos os outros sentidos, né, da saúde, inclusive no controle de glicemia, que são coisas que, como a doutora Diele tinha falado antes, que vão retroalimentar essa relação do que é bucal, do que é sistêmico. Então, mas sim. A maçã funciona para substituir a escovação? Não funciona, não substitui. É um quebra-galho. Eu lembrei do sítio que a gente tinha lá em Esmeraldas, eu tinha um tio que falava assim, não, se não der para escovar o dente de manhã, usa folha de goiaba. Pois é, não, aí tem que tomar cuidado. Essa da maçã foi um exemplo, mas a gente não pode extrapolar para outras coisas, não. A gente até tem que tomar cuidado, porque existem algumas, vamos falar assim, receitinhas caseiras, né, de misturar cúrcuma, de óleo de coco, algumas coisas têm sido estudadas e têm mostrado alguma ajuda até nessas questões periodontais, mas a gente não pode substituir de forma mais correta a escova de dentes, a pasta de dentes e o fio dental mesmo. Quando a gente fala de problemas assim da boca, a gente pode falar também de questões genéticas, hereditárias. Isso também aparece nessa área? Pode. Algumas doenças, elas têm essa relação. E tem algumas linhas de pesquisa que mostram que a doença periodontal, em alguns pacientes, pode ter essa questão familiar, de ser hereditário mesmo, algumas alterações. Porque tem algumas pessoas que dizem, não, eu não tenho cárie, nunca tive cárie. Tem pessoas que passam uma vida longa sem cárie e outras pessoas que passam um calvário. A gente, quando forma em odontologia, sempre tem alguém da família que fica brincando com a gente. Eu nunca vou me sentar lá, porque eu não tenho nada. Na verdade, essas doenças que são mais comuns em cavidade oral, elas não são causadas por uma única coisa, né? Elas são multifatoriais. Então, você tem que ter uma microbiota desorganizada, uma quantidade de micro-organismos que são causadores de cárie. Você tem que ter eles em uma quantidade maior. Você tem que ter uma alimentação inadequada para que você forneça carboidrato para essas bactérias. Elas vão fermentar esse carboidrato e aí vão causar doença cárie, doença periodontal. E você tem que ter uma alteração da imunidade ou da sua higiene, ou ter a sua higiene precária. Então, às vezes, a pessoa até não escova corretamente o dente, mas ele não tem tantas bactérias que são cariogênicas, ou ele se alimenta de forma mais regrada. Então, na verdade, são vários fatores atuando. Então, tem pessoas que às vezes tem um desses fatores um pouco mais forte e acabam tendo uma ideia de que tem menos risco. E, eventualmente, o que você observa é isso mesmo. Não quer dizer que a qualquer momento, por uma negligência ou que aquele hábito persistente não vai, eventualmente, causar uma doença. Então, a gente insiste com todos os pacientes que precisam fazer essa higiene, esse controle com o dentista. Agora, nós estamos falando do cuidado, da atenção à saúde da boca, de doenças importantes que podem estar relacionadas com essa desatenção. Mas existe também o estigma do medo do dentista, né, doutora? Sim. Como é que a odontologia tem enfrentado isso? Tem anestesias hoje mais sofisticadas, né? Sim.
Na verdade, a técnica melhorou muito, as soluções anestésicas também melhoraram muito. E nas faculdades, hoje em dia, a gente tem também aulas de psicologia, porque a gente precisa entender que tem pessoas que realmente têm um pavor legítimo, que a gente tem que trabalhar isso melhor, né? Então, a gente desmistifica isso um pouco em alguns consultórios, com a autorização do Conselho Federal de Odontologia e de Medicina, próprios, preparados para isso. Às vezes, um paciente que tem um pânico real a dentistas pode ser submetido a um tratamento sob sedação, né? E o paciente, então, ele fica mais adormecido, ele se acalma e a gente consegue tratar. E lembrando que as técnicas realmente estão mais evoluídas, né? Então, os processos mais cruentos, a gente tem um controle maior de dor local durante o procedimento e não custa nada a gente lembrar que a prevenção é sempre o melhor remédio. Escovar dente, passar fio dental, manter uma escovação adequada, não vai te levar a quadros que precisem de uma intervenção. Sim. Então, a prevenção até nessa questão do medo ajuda também. Você enfrenta um medinho para não enfrentar um medão depois, né? Isso. A senhora falou das anestesias, que são auxiliares, mas tem outros recursos, né, de óculos em 3 dimensões, que você acompanha, sei lá, a apresentação da Filarmônica de Viena, enquanto está... o volume da Filarmônica acompanha o barulhinho do motor. Isso. Na verdade, aquele motor, o barulho do motor, ele às vezes perturba até a nós, dentistas também. Então a gente pode ficar vingado? Um pouco, perturba um pouquinho também. Mas existem essas maneiras que a gente utiliza hoje em dia para tentar minimizar esse medo, uma conversa. Eu trabalho, assim como a doutora Diele, com pacientes oncológicos e a gente precisa fazer um procedimento que é a laser terapia, porque eles se machucam muito durante a quimioterapia e durante a radioterapia. E a gente sempre brinca, para quebrar um pouco o clima, são pacientes também que já estão fragilizados pelo câncer, né? A gente brinca que a gente fala assim que a gente sabe que eles não acreditam no primeiro momento, mas que podiam acreditar que não vai doer nada. E realmente eles veem que o procedimento não tem dor nenhuma e se acalmam. Então essa conversa, essa aproximação, entender que aquele paciente, né, tem as angústias, os medos e que a gente precisa quebrar e estreitar essa relação. Porque é de nossa preocupação também fazer com que o paciente confie na gente, É uma né? relação de confiança. É uma relação de confiança. E às vezes, a senhora falou uma coisa importante, às vezes ele já está tão fragilizado com todos esses problemas na luta contra o câncer e pode ter também o trauma do dentista. Isso. E a gente precisa entender também que existem pacientes que às vezes a gente fala assim, olha, esse dente, apesar de toda a tecnologia, hoje em dia a gente consegue manter dentes como nunca, né? Antigamente a gente já indicava extrações. Hoje em dia existem técnicas cirúrgicas, materiais para que a gente mantenha aquele dente na cavidade bucal por mais tempo. E mesmo assim, se perder, tem a questão dos implantes, né, osso-integrados, mas às vezes perder um dente para um paciente, o contrário também acontece. Tem muita gente que tem medo e que já quer tirar todos os dentes, e tem pacientes que acham que perder um dente é muito sofrido, é difícil, tem umas questões psicológicas. Então, isso tudo, a gente hoje em dia tem essa preocupação de entender o paciente, de conversar melhor, de mostrar para ele o que a odontologia tem a oferecer, tanto na manutenção de sua higiene bucal, ou para acolher aqueles que já perderam a saúde bucal, no sentido de reabilitá-lo, né? Então, a gente está tentando estreitar essa relação. Eu, durante muitos anos, morri de medo de dentista, tive trauma demais, principalmente com um detalhe, o cheirinho daquela que o consultório tinha. Hoje já não tem mais. Não tem tanto mais, é mais tranquilo. Aquele cheiro era um cheiro meio alcalino. Parece um cravo, né? Tem gente que fala que parece cheiro de cravo. Agora me deu medo, mas agora eu tenho medo da conta. Então. Agora eu tenho medo da conta e por isso eu queria te perguntar como é que os avanços tecnológicos seguem para um momento mais acessível de alcance da população de uma forma geral, porque continua sendo muito caro, né? Alguns procedimentos, principalmente esses que requerem materiais, porque, por exemplo, os implantes osso-integrados, eles são feitos de um material que ele é específico para ser introduzido dentro do osso, para não haver rejeição. Então, são tecnologias extremamente caras. Eu mesmo estou usando um aparelho, estou aqui conversando com você, estou usando um aparelho mais moderno, que a gente às vezes nem percebe, ele é uma tecnologia muito cara, ele é escaneado, eu não preciso mais moldar o paciente, eu entro com uma câmera intraoral, a gente escaneia os dentes do paciente, essa imagem é enviada para um laboratório no exterior que manda as placas dos aparelhos. Então, são tecnologias de ponta que ainda têm um custo, né, relativamente alto nesse sentido. Mas aí eu volto a reforçar que a questão da prevenção.
Tem alguns procedimentos que não tem como, e tem outros que, se a gente fizer a prevenção, for ao dentista de 6 em 6 meses, faz a limpeza, o acompanhamento radiográfico, é um custo que é infinitamente menor do que a gente ter que reparar isso depois. É aquela analogia com o carro, né? Se a gente cuida do carro, troca o óleo, cuida do amortecedor, faz as manutenções, vai custar mais barato do que fazer uma revisão geral, né? Uma retífica, né, doutora? A gente é máquina, né? Também. Isso. E as reabilitações mais extensas envolvem, como eu disse, materiais que são tecnicamente muito desenvolvidos e caros e precisa de muito estudo do profissional. Não é só colocar ou recolocar um dente. A gente tem que ver a harmonia da oclusão, a forma da mastigação. Então, é muito tempo de estudo e dedicação. Por isso que, às vezes, os tratamentos são um pouquinho mais onerosos. Doutora, a gente tem aqui um quadro que se chama Mito ou Verdade, onde, do seu ponto de vista, você diz se é mito ou verdade. Tá bom. Não dói nada. Tá certo. E aí, a senhora fica à vontade para dizer, dentro da sua vivência de consultório, se é mito ou verdade. Tá Vamos bem, lá? Preparada? Vamos lá, então vamos lá. A primeira questão, doutora Fernanda, gengiva que sangra indica sempre uma inflamação. Sim, a gengiva, ela não uma gengiva saudável, ela não apresenta sangramento. A menos que você passe um fio dental, escove com um pouquinho mais de força, saia aquele pouquinho de sangue e estanca. Se ela está sangrando de forma corriqueira e frequente, precisa de avaliação. A diferença é o nível da inflamação, né? A quantidade, né, de sangue que está saindo naquele momento, se isso é frequente, se isso é espontâneo, às vezes o paciente não está escovando o dente, ele está conversando e sente um gosto de sangue na boca, ou está se alimentando e sente o gosto de sangue, ou acorda e vê em seu travesseiro uma rajadinha de sangue, são coisas que precisam ser investigadas. Pode ser desde uma alteração gengival periodontal simples até um caso mais grave. Mito ou verdade? Abacaxi causa aftas. Na verdade, as aftas, né, a estomatite aftosa recorrente, a gente não consegue determinar uma causa específica. Acontece que algumas pessoas com determinados tipos de alimento, parece que elas são mais sensíveis e, por serem ácidos, acabam ajudando o aparecimento dessas aftas de maneira mais frequente. Outras pessoas comem abacaxi e não tem nada. Então, isso é uma coisa muito particular de cada paciente. Eu não posso afirmar que acontece para todos. Mas se tiver com afta e comer um abacaxi, ou um limãozinho, ou então uma laranja azeda... Piora bastante. Doeu aqui, doutora. Piora muito, piora porque é muito bastante, ácido. muito ácido. E colocar o bicarbonato para resolver ali a feridinha da afta? Não, então, as pessoas às vezes associam o bicarbonato, porque na limpeza odontológica, às vezes ao final a gente tem aquele jato, né? Então as pessoas associam que se fizerem isso em casa também vão clarear os dentes, ou que mistura na pasta de dente para melhorar. Dipirona? Nada disso vale a pena ser feito, inclusive você pode se machucar. E a questão de colocar o bicarbonato, eu já vi gente falar que põe álcool direto nas feridas, nas úlceras. Na verdade, o que você vai fazer, você tem até um alívio. Inicialmente, você tem uma dor muito forte. Né? Exatamente, quase que a gente escuta esse barulhinho. Logo depois dá um alívio, mas na verdade o que você está fazendo é só neutralizar, necrosar as terminações nervosas superficiais. Então dá uma sensação de alívio inicial porque você realmente fritou a terminação nervosa, mas isso depois volta e volta, às vezes pior. Então não é aconselhável de forma alguma fazer isso. O bicarbonato de pirona, tudo isso pode ser mantenedor da afta, então? Mantenedor ou pode inclusive piorar. Poxa vida. Tá melhor de jeito nenhum. Vamos lá, mais uma questão, doutora Fernanda. Mito ou verdade? Excesso de saliva é indicação de doença bucal? Não necessariamente, mas também deve ser investigado, principalmente se é um paciente que nunca teve alteração salivar e começa a perceber um aumento, né, que a gente chama de cialorreia ou hipersalivação. É bom avaliar. E a falta de saliva? A falta de saliva também pode ser um indicativo de problemas, mas ela pode estar associada, por exemplo, a pacientes que fazem uso de muitos medicamentos. Então, pacientes que são cardiopatas, por exemplo, que precisam tomar medicamentos para o coração, para pressão, para diabetes, eles costumam ter o que a gente chama de xerostomia, que é a falta de saliva. Pacientes que fizeram um tratamento de câncer, que irradiaram a região de cabeça e pescoço, também têm ausência de saliva. Isso deve ser investigado, porque isso pode ser uma manifestação, por exemplo, de uma medicação que ela usa, ou pode já ser algum sinal clínico de alguma outra alteração. E o mais importante é que, além da saliva diminuída, ela atrapalha a fala, ela atrapalha a mastigação, você não consegue molhar o bolo alimentar para deglutir,
pode ferir. E ela também, a saliva é um líquido muito importante. Ela lubrifica a boca, mas ela também tem uma quantidade grande de anticorpos, então ela nos protege. Olha para você ver, a gente tem tantas bactérias, fungos e vírus na boca, por que não é toda hora que a gente tem uma ferida ou uma doença em boca? Porque a nossa saliva nos protege. Então a ausência de saliva atrapalha a fala, atrapalha a mastigação, atrapalha a deglutição e pode inclusive nos tornar mais susceptíveis ao desenvolvimento dessas doenças que a gente chama de oportunistas. Mito ou verdade, doutora, a candidíase é um fungo que só se prolifera nas genitálias? Não. A candidíase, né, o fungo, a cândida, mais comumente a cândida albicans, a gente possui esse fungo em todas as nossas mucosas, né? Na cavidade bucal a gente tem muito, é o famoso sapinho das crianças. Então a gente pode ter em cavidade bucal, a gente pode ter na região das genitálias. Uma pessoa adulta, né, de adolescente a adulta, que não tem nenhuma alteração de saúde, normalmente não vai apresentar, porque é um fungo que a gente consegue combater. Ele fica quietinho ali, se aproveitando de alguns resíduos de células, de alimentos da gente. Todo mundo tem. Quando aparece em cavidade bucal, pode ser um sinal de alerta. Por que está aparecendo? Não era para aparecer, né? Minha imunidade está boa. Se ele aparece, às vezes é uma prótese que o paciente usa que não está bem higienizada ou que está mal adaptada, ou pode ser, em casos muito extremos, não quero que se preocupem, não é sempre, mas em alguns casos pode ser, inclusive, sinal de alguma imunossupressão importante. Agora, tem que ser investigado. O sapinho na fase adulta, principalmente na época quando existia carnaval, na vida normal, a doença do beijo, né? Na verdade, a doença do beijo é a mononucleose. É uma outra doença infecciosa também, que na verdade é causada por um vírus, mas ela pode ser passada assim pelo beijo no carnaval. A gente brinca que depois de um tempo, depois do carnaval, a gente já espera nos nossos consultórios dos pacientes. Eu fiz uma vez uma reportagem sobre a troca de bactérias que existe em um beijo. É algo espantoso, né? É espantoso. O que acontece é que depois, cada um de nós tem uma microbiota específica. É claro que se vem uma microbiota patogênica de uma outra pessoa, ela pode te causar algum mal. Mas normalmente o que acontece é que a nossa própria microbiota fala assim, não quero ninguém de fora aqui não. A gente mais ou menos, ela se protege. Mas realmente é uma coisa a ser avaliada. Os pacientes adolescentes não gostam que a gente fale isso muito, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive, porque a doutora Ediele tinha dito antes, houve um aumento considerável no número de sífilis, de pacientes com sífilis, com doenças sexualmente transmissíveis, né? Por questões, por exemplo, de sexo oral, às vezes já aconteceu no consultório de ter uma paciente que ela nunca tinha tido relacionamento sexual, mas que ela tinha praticado sexo oral e ela achava que isso era uma coisa distinta, né, da relação sexual em si, e ela estava com sífilis, né, lesão inicial de sífilis em cavidade oral. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Mais uma questão aqui, mito ou verdade? Pacientes de quimioterapia costumam desenvolver problemas nas mucosas da boca. Sim, isso é verdade. Nem todos os quimioterápicos são o que a gente fala estomatotóxicos. Não são todos que causam lesões em boca, mas a grande maioria deles sim causa. Principalmente pacientes que estão fazendo quimioterapia para doenças oncohematológicas, que são leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, e pacientes de câncer de cabeça e pescoço mesmo, causa muita ferida. E o problema é que além de trazer um impacto negativo, porque fazem dor, sangramento, essas feridas viram portas de entrada para outras infecções num paciente que já é particularmente imunossuprimido. É mais uma etapa do tratamento, né? Isso. Cuidar dessas feridas, úlceras. Isso. A gente, no caso da oncologia, pacientes com câncer, a gente trata em 3 momentos. A odontologia tem um papel importante, não maior do que as outras especialidades, mas a gente tem um papel importante. No antes, porque a gente vai avaliar se tem alguma infecção que possa estar até escondida e que naquele momento que o paciente está entrando num tratamento que vai causar imunossupressão, pode ser que aquela infecção que nem esteja aparecendo ali, no momento que a imunidade dele cair, possa aparecer e causar um mal importante. Durante o tratamento, por conta dessas feridas e por causa da hipossalivação, que acontecem na maioria dos casos, e depois também para a gente orientar o que pode ou não ser feito, já que aquele paciente já passou por um tratamento oncológico. A odontologia tem um papel muito importante. Bom, tem mais uma questão. Os tumores bucais não dão sinais, eles são silenciosos, são indolores. Verdade ou mito, doutora? Infelizmente, alguns tumores bucais, eles se iniciam assim.
parecem aftas, e a diferença da afta tradicional é porque, por vezes, eles não doem. Eles continuam crescendo e a pessoa acha que é uma feridinha, eu vou deixar, não está me incomodando, não está doendo. Inicialmente, eles realmente, às vezes, não doem. Por isso que é importante a gente estar sempre sendo acompanhado por um dentista. Por isso que o dentista precisa fazer essa avaliação. Isso. E tudo isso que a gente falou durante o programa todo, quanto antes o diagnóstico aparece, mais chances de cura, menos dolorido fica o tratamento. Isso, né? Isso. Mais uma questão aqui, é mito ou verdade? É normal a boca arder de vez em quando, mas isso não quer dizer que seja uma doença? Pode ocorrer, né? Existem algumas mulheres, por exemplo, que próximas à fase de menstruação sentem uma sensibilidade maior, ou quando estão grávidas sentem uma sensibilidade maior. Isso tem a ver um pouco com a espessura do epitélio, que é a parte que reveste a cavidade oral. Mas, na dúvida, é sempre bom consultar um dentista para que a gente avalie, né? Se foi uma coisa pontual, alguma coisa que comeu, algum momento específico, ou se aquilo já é o sinal de alguma coisa que a gente precisa investigar. E mais uma pergunta, mito ou verdade, doutora Fernanda? A mudança repentina do paladar é normal e não deve ser tratada com alarde? Não, a mudança do paladar deve ser investigada, ainda mais em tempos de Covid, né? A gente sabe que é um dos possíveis sinais da Covid-19 e ela pode também significar alguma alteração neoplásica de câncer ou alguma alteração tópica, local da cavidade oral. A gente precisa investigar. E muitas pessoas relatam que depois da Covid persistiu a falta de paladar, né? A ausência de paladar. Isso. O que vale, mais uma vez, a investigação, né? Isso. A gente precisa investigar. A gente ainda não tem como tratar, como reverter esse quadro tão rapidamente. É tudo muito novo, né? Com relação à Covid. Alguns tratamentos, como laser terapia, têm sido utilizados para tentar ajudar esses pacientes, porque a perda do paladar parece uma coisa simples, mas atrapalha uma série de coisas, né? O paciente fica, inclusive, desmotivado a se alimentar. Então, a gente está tentando entender ainda esse mecanismo do vírus, como que ele age, como que a gente pode tentar ajudar e reverter esse quadro. É um dos sentidos, a gente precisa para a muito nossa importante. sobrevivência, né? Isso, é muito importante. E o último, doutora, dor na boca sempre é decorrente de bruxismo. Não necessariamente, pode ser também por bruxismo, a gente precisa investigar. Muito obrigado. Nós chegamos aqui à reta final do programa. Quero te agradecer bastante. A gente que agradece. Tivemos uma dupla preciosa aqui conosco. Muito obrigado por esse esclarecimento. E vamos em breve voltar a esse assunto, que é muito importante. Informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Nosso mantra. Muito obrigada. A gente fica por aqui, então. Muito obrigado também pela sua companhia. Não se esqueça de mandar, interagir, conversar conosco pelas redes sociais. A gente vai adorar receber a sua mensagem. Acompanhe sempre aí a programação do nosso canal Viver Brasil. Até a próxima. Saúde!